Nós sabemos que muitos animais estão na beira da extinção. O principal motivador disso certamente somos nós, seres humanos. E dentre esses animais estão os famosos animais com chifres, que possuem esse instrumento de sobrevivência arrancados e acabam ficando à deriva na vida. Então hoje eu trago para vocês o que acontece com os chifres de animais muito conhecidos, como os rinocerontes e elefantes, e tudo que está por trás desse assunto. Então vem comigo, família, lembrando que eu sou o Thiago Tadeu e eu convido vocês a entrarem comigo nessa luta pela sobrevivência africana aqui no mundo inverso. Existindo principalmente no continente africano, esses grandalhões atualmente estão divididos em 5 espécies, sendo 2 na África e 3 na Ásia, medindo entre 1,40 m até 1,80 m de altura e pesando a bagatela de no mínimo 800 quilos. Esse bicho aí não fica pra trás quando o assunto é pose e também territorialismo. Eles estão em um grupo conhecido como Big Five, um termo destinado aos 5 tipos de mamíferos de grande porte mais difíceis de serem caçados no planeta: o leão, o elefante, o búfalo africano, o leopardo e por último o nosso querido rinoceronte, podendo ter até 2 grandes chifres que podem chegar a 30 centímetros de diâmetro e com uma força absurda, família, que o faz poder levantar até 1180 vezes o seu próprio peso, o que seria equivalente a um ser humano puxando 82 toneladas. Mas olha só, mesmo sendo um dos animais mais difíceis de caçar, isso não o torna invulnerável e nem impossível de ser pego também. A maior prova disso é no fato que todas as raças deles, sem exceção alguma, estão em ameaça de extinção. E estima-se que entre as décadas de 60 e 90, a população de rinocerontes tenha caído pouco mais do que 90%. Basicamente, arrasaram com todos os tipos de rinos, né? Pra vocês terem uma noção, tem a ideia de que existam um pouco mais de 5.000 em todo o continente africano. E o grande motivo por trás disso, bom, são seus poderosos chifres. Muitos desses chifres roubados e carregados de forma ilegal são levados para a Grande Ásia, principalmente para a China e o Vietnã, comprados por manda-chuvas de lá. A cultura asiática tem uma gana gigantesca pelos chifres, tudo baseado na crença sobre os variados tipos de efeitos e de funções que o pó desse chifre pode vir a ter. O mercado negro asiático hoje movimenta pouco mais do que 20 bilhões de dólares, sendo o pó de chifre a substância ilegal mais cara do mundo, já que o quilo possa chegar até 50 mil dólares, sendo mais precioso do que o próprio ouro. Os chifres são compostos em sua maioria pelo componente da queratina, como em nossas unhas e cabelos também. E assim como em nós, seus chifres podem voltar a crescer depois de 2 anos. Porém, a maioria dos caçadores costumam acabar com o animal antes de retirar o chifre. O que acontece é que se os caçadores estão se aventurando pela savana, são amadores geralmente, e entram lá morrendo de medo de toparem com outros animais como leões ou hienas, e nem mesmo eles pensam em sedar o animal, né? Eles pensam, se o animal está abatido, é mais fácil de ser retirado o chifre, e por isso eles não se dão ao trabalho de se preocupar com a espécie. Mas temendo pela vida dos poucos rinocerontes que ainda restam, as entidades fiscalizadoras responsáveis pelos muitos parques nacionais africanos e reservas asiáticas também estão retirando seus chifres com cuidado. Afinal, dessa maneira, eles não irão mais virar alvos de nenhum predador humano, além de colocarem guardas armados em determinados locais. Mas é inegável que eles perdam uma ferramenta de defesa importantíssimo na natureza, e os poucos que sobrevivem precisam esperar mais de 2 anos para recuperá-la. A fama de que o pó conseguido a partir do chifre do rinoceronte tem propriedades curativas é
completamente baseado na mitologia chinesa e também extremamente refutado pela ciência. Tudo teria começado em séculos antes de Cristo, em escrituras feitas por fazendeiros. Posteriormente, essa ideia foi alimentada por gurus e outros tipos de religiosos asiáticos. Ao que consta na medicina tradicional, uma grama do pó produzido pelo chifre deveria ser consumido pelo doente diariamente. Isso ajudaria a manter a saúde, sem contar que o pó, misturado com outros ingredientes, poderia curar diversas coisas, desde gripes fortes ou dores de cabeça, até, meus queridos, pasmem, cânceres, pedras no rim, uma série de outras doenças que nós sabemos que a ciência ainda não chegou lá, né? Ainda há quem utilize simplesmente por extravagância, como jovens na mistura com outras coisas que, bom, não dá nem pra gente entrar muito em assunto aqui. Tem os famosos chás também, na produção de joias esculpidas a partir do chifre ou simplesmente com o intuito de que sejam afrodisíacos. Recentemente, a situação se complicou um pouco mais, considerando que o governo chinês autorizou o uso medicinal dos chifres de rinoceronte e ossos de tigre, em ocasiões especiais e prescritos pela Federação Mundial das Sociedades de Medicina Chinesa. Quem era para defender, basicamente agora deu permissão para ser utilizado. Mas calma que essa história de chifre e utilização em contextos um tanto quanto diferentes não acaba nos rinocerontes. Oriundos da África, mas também existentes na Ásia, assim como o conterrâneo já citado, essas criaturas super inteligentes são muito maiores que os rinocerontes, podendo pesar entre 4 a 6 toneladas e medir até 4 metros de altura. Os elefantes são também mais fortes, conseguindo levantar até 10.000 quilos. E é outro que também faz parte do grupo dos Big Five, por causa do seu peso e da sua força, além das suas presas de marfim, que por sinal podem chegar até 3 metros e pesar mais de 90 quilos. O elefante se torna um adversário considerável para qualquer ser vivo, né? Bom, na natureza, é claro, mas quando se trata dos seres humanos, como caçadores impiedosos, eles também não conseguem ser páreos. Como os rinocerontes, todas as espécies de elefantes estão em risco de extinção. Isso por conta das suas presas, claro, e pro uso que, olha, é muito estranho do seu marfim. E a gente vai entender um pouco melhor agora. A presa dos elefantes é um dente bem parecido com o nosso, composto por osso, dentina, cemento e, claro, o esmalte. O nome mais conhecido disso é marfim. Exatamente, gente. O marfim basicamente é só o esmalte, a parte que cobre o dente. E como todos os outros dentes, bom, ele já nasce com sua base pronta e leva 10 a 12 anos para desenvolver por completo. A sua coloração tão clara e a sua resistência torna o marfim uma mercadoria de luxo. Para muitos magnatas da Ásia e da África, possuir um desses, bom, é mais top do que ter uma joia, por exemplo. Mas engana-se quem pensa que só o elefante produz esse tipo de dente. Morsas, hipopótamos e tipos de baleia também o produzem, só que em escala muito menor do que a dos elefantes. Por muitos anos, o marfim foi usado como material principal para a criação de objetos como teclas de pianos, pentes, bolas de bilhar e até mesmo cabos de faca, além também de ser usado como ostentação em joias ou mesmo na exposição, como eu falei anteriormente. Diversas esculturas religiosas e decorativas foram esculpidas no marfim, ou também há quem use somente como adereço de roupas, botões, entre outras coisas. Para termos uma boa visão sobre o que está acontecendo, os efeitos na caça dos elefantes podem ser bem maiores do que causados pela caça dos rinocerontes. Isso porque, diante da perseguição intensa de elefantes por conta do marfim, a seleção natural começou a agir, e hoje estão nascendo elefantes com presas muito menores, ou até mesmo sem presa alguma. Um estudo de biólogos da área comprovou o tamanho dos marfins de hoje em dia com os da década de 60, por exemplo. E o resultado é que os atuais são 5 vezes menores nos machos e 1/3 menor nas fêmeas. A natureza literalmente chegou e deu um basta, né? Mas isso tem efeitos devastadores no ecossistema das savanas africanas. Isso porque, se a gente considerar
mostrar que os elefantes usam as presas para derrubar árvores, conseguir cascas com fibras, cavar acessos à água e criar habitats para espécies menores. Bom, isso causa uma reação em cadeia, não é mesmo? A caça por marfim ainda fez a instituição ambiental WWF emitir um alerta afirmando que os elefantes africanos podem ser extintos até 2040, sem contar que com a caça constante dos outros animais do Big Five, como leopardos e leões, os animais menores que também são herbívoros como os elefantes, consomem muito mais vegetação. E se pensarmos que um elefante precisa de em média ali 140 quilos de verde por dia para sobreviver, realmente o futuro não fica animador para essa raça animal, né? Bom, família, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero ter esclarecido algumas questões sobre o chifre do rinoceronte e o marfim do elefante. Deixa aqui embaixo se você já sabia sobre isso. E uma coisa é certa, ó, temos que mudar a nossa consciência. O ser humano, literalmente aonde chega, ele acaba com as coisas. E isso precisa ser mudado quanto antes. Ninguém aí vai querer que, sei lá, daqui 100, 200 anos, a gente só ouça falar de animais que, bom, nós conseguimos ver nem que seja pela televisão, não é mesmo? Mas então é isso, meus queridos, eu espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo, como sempre, tá? Tenha um excelente dia, uma excelente noite, fique bem e até a próxima. Valeu!